A soberba do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, era um homem cujas vitórias, riquezas e grandezas se espalhavam por toda a terra. Ele havia derrotado os inimigos mais poderosos e construído a cidade mais imponente do mundo antigo. Com a Babilônia como centro de poder, Nabucodonosor sentia-se invencível, como se sua força fosse ilimitada. Em seu coração, ele acreditava que sua glória e sucesso eram frutos apenas de seu próprio esforço e inteligência, esquecendo-se de que todo o poder vem de Deus. Ele se exaltava de tal forma que começou a acreditar que sua autoridade era absoluta, sem reconhecer a soberania divina sobre todos os reinos e a vida humana. Em sua mente, ele se considerava o maior governante de todos os tempos, sem sequer imaginar que a soberba que nutria poderia resultar em sua queda. Com sua posição elevada, Nabucodonosor ignorava qualquer conselho que não fosse alinhado com sua própria vontade. Quando ele sonhou com a grande árvore que simbolizava o império da Babilônia, e Daniel foi enviado para interpretar o sonho, o rei não queria ouvir a dura verdade que o profeta lhe trouxe. A árvore, que representava o próprio Nabucodonosor, seria cortada, e seu império seria devastado por sua própria arrogância. No entanto, mesmo diante de uma advertência divina, o rei não se curvou à vontade de Deus. Ele preferiu continuar em sua vaidade soberba, desconsiderando a humildade como um caminho possível. Ele achava que nada poderia tocar seu império, nem mesmo a soberania de Deus. Em seu coração, o rei acreditava ser o centro de toda a criação, convencido de que ele próprio era o arquétipo de poder e grandeza. Sua visão de mundo estava limitada à sua própria força, sem considerar que todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, pertencem ao Senhor. Esse orgulho sem limites alimentava sua ideia de ser inatingível e invulnerável. Ele chegou a declarar em público: "Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o poder da minha força e para a honra da minha majestade?" Daniel capítulo 4 versículo 30. A soberba de Nabucodonosor estava estampada em suas palavras, e ele realmente acreditava que sua glória era resultado apenas de sua própria habilidade, sem qualquer reconhecimento de que Deus havia dado a ele esse poder e domínio. No entanto, Deus, em sua grande misericórdia, sabia que o rei precisava ser corrigido, pois sua arrogância colocava em risco sua própria salvação e o destino da Babilônia. Deus permitiu que essa atitude de soberba se desenrolasse até o momento em que sua disciplina fosse necessária para ensiná-lo a verdadeira humildade. A queda do rei seria uma lição não apenas para ele, mas para todo o império da Babilônia e para todos os que vivessem depois, como um exemplo de que ninguém está acima da autoridade de Deus. O orgulho de Nabucodonosor se tornaria a chave para sua transformação espiritual, um processo que começaria com uma queda dolorosa e que culminaria com o reconhecimento profundo da soberania de Deus. Ele precisava entender que, por mais poderoso que fosse, ele não era maior do que o Senhor. O orgulho que o dominava teria que ser quebrado para que a verdadeira sabedoria e humildade pudessem entrar em seu coração. O sonho profético e a advertência de Deus. Deus, em sua bondade, decidiu alertar Nabucodonosor antes de aplicar a disciplina que seria necessária para sua transformação. O rei teve um sonho perturbador e incompreensível, o qual fez com que ele buscasse a interpretação dos sábios e magos da Babilônia. No entanto, por mais que os sábios tentassem, nenhum deles foi capaz de desvendar o significado daquele sonho. O rei, já acostumado a ter todas as respostas ao seu dispor, ficou profundamente perturbado com a incapacidade dos seus conselheiros. Em um momento de desespero, ele se voltou para Daniel, um homem fiel a Deus, conhecido por sua sabedoria e habilidade em interpretar sonhos, dada sua proximidade com o Senhor. Daniel, com a orientação divina, foi capaz de revelar o que estava por trás daquela visão celestial. O sonho mostrava uma árvore grandiosa, com seus ramos estendendo-se até os céus e oferecendo sombra e alimento a todas as criaturas da terra. A árvore era um símbolo claro da grandeza de Nabucodonosor, cuja Babilônia havia se tornado o centro de poder e prosperidade do mundo antigo. No entanto, a visão não parou por aí. A árvore foi cortada, deixando apenas um toco preso à terra, o que indicava que sua grandeza seria destruída, e a magnificência que ele havia conquistado se desfaria. A grandeza e o poder que o rei pensava serem eternos seriam derrubados, e ele seria humilhado, perdendo seu trono e sua razão, até que reconhecesse a soberania de Deus. Daniel explicou que a árvore representava Nabucodonosor e sua majestade, mas que Deus, em sua soberania, havia decidido cortá-la.
A razão de tudo isso era clara. Deus queria que o rei entendesse que o domínio sobre a terra não era seu, mas sim do Altíssimo. Deus era o soberano de todos os reinos e governantes, e nenhum homem, por mais poderoso que fosse, poderia se exaltar acima de sua autoridade. A árvore sendo cortada era uma metáfora para a queda do império de Nabucodonosor e a perda do seu poder. O rei seria afastado de seu reino e transformado em uma espécie de animal, sem entendimento e razão, até que seu orgulho fosse quebrado e ele reconhecesse a autoridade divina sobre sua vida. Daniel fez uma advertência final. Se Nabucodonosor não se arrependesse de sua soberba e não reconhecesse o poder de Deus, o que ele havia visto no sonho se tornaria realidade. Ele perderia sua sanidade e sua realeza, vivendo entre os animais e experimentando uma vida de total humilhação até que seu coração fosse transformado. O profeta disse ainda que havia uma pequena esperança para o rei. Se ele mudasse seu comportamento e se voltasse para Deus, poderia ser poupado da severidade do juízo. Mas a decisão estava em suas mãos. Deus, em sua misericórdia, oferecia a Nabucodonosor a chance de se arrepender antes que fosse tarde demais. Infelizmente, a advertência não foi ouvida. O rei, em sua arrogância e orgulho, não reconheceu a mensagem de Deus e continuou acreditando que sua grandeza era fruto apenas de seu próprio poder. Ele não se arrependeu de seus pecados, nem se humilhou diante de Deus, e, assim, a disciplina divina se cumpriu. A queda de Nabucodonosor. Com o passar do tempo, o rei Nabucodonosor continuou a se orgulhar de suas conquistas, ignorando completamente o aviso dado por Deus através do sonho profético e da intervenção de Daniel. Sua grandeza, riquezas e poder aumentavam a cada dia, e ele acreditava que tudo que havia alcançado era fruto de sua própria força e inteligência. A soberba o dominava, e ele não reconhecia que tudo o que tinha lhe foi concedido pelo Senhor. Certa vez, enquanto passeava pelos jardins suspensos e pelas imponentes construções de seu palácio, o rei, tomado de orgulho, olhou ao redor e declarou em alta voz, com grande arrogância: "Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o poder da minha força e para a honra da minha majestade?" Daniel capítulo 4 versículo 30. Ele se vangloriava de sua própria realização, como se tivesse construído tudo por sua conta, sem perceber que sua grandeza era apenas um reflexo do poder e da misericórdia de Deus. Foi nesse exato momento que a profecia dada por Daniel se cumpriu. Uma voz do céu declarou de maneira clara e direta: "A ti se diz, o reino foi retirado de ti, e de entre os homens te lançarão, e com os animais do campo será a tua morada. Comerás ervas como bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer." Daniel capítulo 4 versículo 31-32. A soberba de Nabucodonosor o levou a um ponto de ruína tão profundo que ele foi imediatamente punido de acordo com a palavra profética. A perda de sua sanidade e dignidade aconteceu instantaneamente. Ele foi transformado em um ser semelhante a um animal. Em vez de ser o grande monarca que governava com poder absoluto, o rei passou a viver entre os campos, alimentando-se de ervas como os bois, sem razão ou autocontrole. Sua majestade e glória foram totalmente tiradas dele, e ele perdeu a capacidade de governar e de pensar como um ser humano. Essa transformação foi uma das maiores manifestações da disciplina divina na história. Deus não apenas corrigiu Nabucodonosor, mas fez isso de maneira tão radical e pública que ninguém poderia negar a ação soberana do Senhor. A humilhação de Nabucodonosor foi profunda e total. Ele foi colocado em uma situação onde a única forma de sobreviver era reconhecer sua total dependência de Deus. A soberba que ele havia alimentado durante todo o seu reinado levou à decadência, e sua queda foi uma lição clara de que o Senhor Deus é soberano sobre todos os reinos e autoridades, e ninguém pode exaltar-se acima do poder divino sem enfrentar consequências. Esse momento foi uma poderosa demonstração de como Deus pode usar a disciplina para corrigir os que estão cheios de orgulho e não reconhecem sua soberania. A ação de Deus não visava apenas a punição, mas também tinha um propósito redentor. Ele queria que Nabucodonosor experimentasse a humilhação necessária para que, finalmente, ele reconhecesse que não era o senhor de seu destino, mas que tudo estava nas mãos do Altíssimo. O que parecia ser uma perda irreparável era, na verdade, o início do processo de restauração e reconciliação de Nabucodonosor com o Senhor. Nessa fase de sua humilhação, o rei não possuía mais o controle sobre sua própria vida. Ele vivia como um animal, completamente desprovido de entendimento e razão,
até que reconhecesse que a soberania de Deus era inquestionável. Deus, em sua misericórdia, o tratou de forma dura, mas com o propósito de levar Nabucodonosor ao arrependimento e à restauração de sua sanidade e do seu reino. A transformação em animal. Nabucodonosor, agora despojado de sua glória, majestade e poder, passou a viver como um ser irracional, completamente transformado por uma ação direta e humilhante de Deus. Seu corpo foi coberto por pelos, como o de um animal selvagem, e suas unhas cresceram de forma descomunal, parecendo garras de aves predadoras. Ele passou a se alimentar de ervas, assim como os bois, em um ato extremo de transformação, onde ele, um rei soberano, se via reduzido à condição de uma criatura irracional, sem entendimento, sem controle, sem capacidade de governar ou de ser reconhecido como autoridade. A soberba que ele tinha nutrido durante seu reinado foi derrubada por Deus, e ele agora experimentava a fragilidade e a dependência absoluta que ele havia ignorado antes. Este ato drástico de humilhação divina foi um reflexo da sua arrogância e um meio de ensinar-lhe uma grande lição. Sua mente humana, que antes o capacitaria a governar a Babilônia com grande destreza, foi retirada, e ele se tornou como um animal em todos os aspectos. A transformação durou 7 tempos, período que muitos estudiosos interpretam como 7 anos, durante os quais Nabucodonosor não tinha mais domínio sobre si mesmo nem sobre seu reino. Ele vivia afastado da sociedade e de sua grandeza, e a Babilônia continuava a ser governada, mas o rei estava à margem de sua própria vida, perdido em um estado de descontrole. A mudança foi um reflexo físico de um estado mental e espiritual que Deus desejava tratar. Enquanto o rei vivia como um animal, incapaz de pensar ou de governar, ele experimentava a total fragilidade de sua existência. Durante esse tempo, ele não podia mais ver sua grandiosidade ou seus feitos passados, pois estava em uma condição que revelava sua total dependência de Deus para sua existência, dignidade e até mesmo para sua sobrevivência. Ele havia se exaltado tanto que precisava ser rebaixado a esse estado, onde nada mais o distinguia dos outros seres vivos, exceto a intervenção divina que o havia colocado ali. Essa transformação física não foi apenas um castigo, mas uma oportunidade dada por Deus para que o rei se arrependesse e refletisse sobre sua arrogância. A condição de Nabucodonosor refletia sua total vulnerabilidade. Ele estava privado de tudo que o fazia um grande governante, seu trono, sua sabedoria, sua razão. A única coisa que restava a ele era a compreensão de que Deus é soberano sobre toda a criação, e que, sem ele, nada existe, nem mesmo o poder dos reis e governantes sobre a terra. Era uma chance para o rei reconhecer sua fraqueza e a grandeza do Senhor, refletindo sobre sua total dependência de Deus para tudo que ele tinha e era. Deus usou essa humilhação para trabalhar na transformação interna de Nabucodonosor. Enquanto o rei estava fisicamente afastado de sua grandeza, ele foi confrontado com a realidade de que todo o seu poder, todas as suas conquistas e a própria vida que ele levava estavam nas mãos de Deus. Não era por seu próprio poder ou sabedoria que ele havia alcançado tudo o que tinha, mas pela graça e permissão divina. Assim, durante esse período de provação, Deus estava moldando o coração de Nabucodonosor, levando-o a um ponto de arrependimento e, eventualmente, de restauração. O propósito da transformação. A razão pela qual Deus transformou Nabucodonosor em um animal foi clara e profunda. Ele queria que o rei reconhecesse a verdadeira fonte de seu poder e autoridade. Nabucodonosor, em sua arrogância e soberba, acreditava que sua grandeza e sucesso eram frutos apenas de seu próprio esforço, inteligência e força. Contudo, Deus desejava corrigir essa percepção e mostrar ao rei que a verdadeira soberania sobre todas as coisas pertence a ele. Os reinos humanos, incluindo o de Babilônia, não são mais do que instrumentos nas mãos do Criador. O rei precisava entender, de maneira prática e pessoal, que seu poder não era absoluto, mas dependia completamente da permissão de Deus. A transformação de Nabucodonosor foi, portanto, um convite divino ao arrependimento e à humildade. O Senhor o despojou de sua glória, de sua razão, e o colocou em uma posição onde ele, como um animal, experimentava total perda de controle sobre sua própria vida. A transformação não foi um castigo impiedoso, mas um processo de correção amorosa. Deus, em sua misericórdia, queria ensinar ao rei a lição de que sem ele, o homem não é nada. A soberba que Nabucodonosor havia cultivado precisava ser quebrada, pois ele precisava aprender que a verdadeira glória e honra pertencem somente a Deus e não aos homens.
Essa transformação foi uma oportunidade dada por Deus para que Nabucodonosor fosse confrontado com sua própria fragilidade e dependência do Criador. Durante o período em que ele viveu como um ser irracional, afastado de sua grandeza, o rei experimentou a dura realidade de que ele não era o senhor de seu próprio destino, mas um ser vulnerável diante do poder supremo de Deus. Era uma lição dolorosa, mas necessária. Deus, com sua infinita sabedoria e justiça, usou essa correção como um meio de restaurar o rei. Ao ser privado de sua razão e poder, Nabucodonosor foi levado a um ponto de reflexão profunda sobre sua vida e suas atitudes. O objetivo de Deus era restaurar Nabucodonosor, e não apenas punir. A transformação foi uma forma de Deus ensinar-lhe a verdadeira sabedoria, uma sabedoria que começa com o reconhecimento de sua soberania. O rei foi colocado diante da realidade de que o poder e a grandeza, por mais impressionantes que pareçam, são temporais e insignificantes diante da majestade do Senhor. Assim, Deus lhe deu uma oportunidade única de humildade, na qual o rei seria capaz de olhar para si mesmo de maneira honesta e perceber a necessidade de depender completamente de Deus para sua existência. Quando Nabucodonosor finalmente reconheceu a soberania de Deus e se arrependeu de sua arrogância, a graça divina se manifestou. Deus restaurou sua mente, sua razão e seu reino, dando-lhe de volta sua posição de autoridade, mas agora com uma nova perspectiva. A de que todo poder vem de Deus, e que o homem não deve se exaltar acima de sua criação. A transformação de Nabucodonosor foi uma lição sobre a importância de reconhecer nossa fragilidade diante de Deus e de viver com humildade, sabendo que Ele é o verdadeiro Senhor de tudo. O arrependimento e a restauração do rei. Após 7 tempos de humilhação, quando Nabucodonosor foi transformado em um ser irracional e viveu como um animal, finalmente houve um momento de transformação interior que levou ao seu arrependimento. Em um instante de profundo reconhecimento, o rei levantou os olhos ao céu, e, como diz em Daniel capítulo 4 versículo 34, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e o meu entendimento tornou a mim. Esse simples ato de olhar para o céu representava mais do que uma simples mudança de perspectiva física. Era um sinal claro de que, pela primeira vez, Nabucodonosor estava reconhecendo a soberania de Deus sobre sua vida e sobre os reinos da terra. O rei, que antes acreditava ser invencível e autossuficiente, agora se via completamente dependente de Deus, o Criador de tudo. O arrependimento de Nabucodonosor foi um ato profundo de humildade. Ele compreendeu que sua grandeza e poder não eram conquistas pessoais, mas presentes dados por Deus, e que ele, como todos os homens, estava sujeito à vontade divina. Em seu arrependimento genuíno, o rei não apenas reconheceu a soberania de Deus, mas também a necessidade de viver em humildade diante dele. A restauração de sua mente foi uma prova da misericórdia de Deus, que estava disposto a restaurar Nabucodonosor não apenas ao seu estado físico e mental, mas também à sua posição como rei de Babilônia. A Babilônia foi devolvida a Nabucodonosor com ainda mais poder e honra do que antes. Essa restauração não foi apenas um retorno à sua posição anterior, mas um restabelecimento ainda maior, como se Deus tivesse dado a ele uma segunda chance, com o coração agora mais humilde e reverente. Ele não se gabava mais de sua grandeza, mas, ao contrário, louvava e glorificava a Deus, reconhecendo que Ele é capaz de humilhar os que andam soberbamente. Daniel capítulo 4 versículo 37. Nabucodonosor se tornou um exemplo vivo de como Deus pode transformar e restaurar até mesmo os corações mais orgulhosos, desde que haja arrependimento genuíno e reconhecimento da soberania divina. O rei agora entendia, com clareza, que toda honra e glória pertencem a Deus e que sua posição de poder não era algo conquistado pela sua própria força ou sabedoria, mas permitida por Deus. Sua experiência foi um testemunho de que, quando o homem se arrepende e se volta para Deus, há perdão e restauração. O testemunho de Nabucodonosor foi registrado nas Escrituras como um exemplo para todas as gerações, para que todos os povos soubessem que Deus é soberano sobre toda a criação e que não há ninguém como o Senhor. A transformação do rei foi uma lição eterna de que, independentemente do poder que possamos ter, devemos viver em humildade, reconhecendo sempre que Deus é o Senhor de tudo. A restauração de Nabucodonosor serve como um poderoso lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis e humilhantes, Deus tem o poder de transformar nossos corações e nos restaurar a plenitude de sua graça. Sua história não é apenas sobre a queda de um rei, mas sobre a redenção que vem quando nos arrependemos e buscamos a Deus com um coração sincero e humilde.
A história de Nabucodonosor nos ensina uma poderosa lição sobre a soberania de Deus, o perigo da soberba e a necessidade de reconhecer nossa dependência dele. O rei da Babilônia, que inicialmente se exaltou em sua própria grandeza, experimentou a dura disciplina divina que o transformou, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Sua jornada de queda e restauração nos lembra que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de arrepender-nos e voltar a Ele, mesmo quando nos afastamos. Ao reconhecer que todo o poder e autoridade vem de Deus, Nabucodonosor foi restaurado, não apenas ao seu trono, mas à verdadeira sabedoria e humildade diante do Senhor. Sua história serve como um exemplo de como Deus pode transformar qualquer vida, independentemente do quão distante ela esteja, e como Ele sempre estará disposto a restaurar aqueles que se arrependem sinceramente. Portanto, ao refletirmos sobre a vida de Nabucodonosor, que possamos aprender a lição de humildade e reverência diante de Deus, lembrando-nos de que nossa verdadeira força e sucesso vem de sua graça e soberania. Que nunca nos esqueçamos de que, por mais que Deus nos dê bênçãos e vitórias, é Ele quem está no controle de tudo. Se você foi tocado por essa mensagem, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com amigos e familiares. Ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Que Deus abençoe você abundantemente.